Olá, meus amigos, minhas saudações a todos. Neste vídeo eu vou tratar do crime de roubo, tipificado no artigo 157 do Código Penal Brasileiro. O crime de roubo tem como objeto da sua proteção jurídica o patrimônio envolvendo, em princípio, a propriedade, a posse ou a detenção patrimonial. Sempre terá como objeto da subtração coisa alheia móvel, veremos na sequência do que é. E, além do patrimônio, ele também visa a proteção da liberdade do indivíduo, a sua integridade física e, eventualmente, a sua própria vida. Certo, meus caros? Trata-se, nesse caso, de crime complexo. Sempre lembrando que o crime complexo é aquele crime que protege, dentro de uma mesma tipicidade objetiva, mais de um bem jurídico. Tem uma proteção de mais de um bem jurídico. No caso, o roubo visa a proteção, como eu disse, do patrimônio, da liberdade, da integridade física e, eventualmente, até da vida da pessoa. Então, sempre terá envolvido no crime de roubo pelo menos dois bens jurídicos protegidos, daí o porquê de nós chamarmos ele de crime complexo. No caput do artigo 155, nós temos a forma simples do roubo, também chamado de roubo próprio, tá? Porque logo na sequência veremos quando temos o roubo impróprio. Então, o roubo simples ou roubo próprio, lá do caput do artigo 157, prevê o ato de subtrair, quer dizer, pegar o bem, tomar o bem para si. Esse bem é uma coisa, que significa um bem corpóreo, né, um bem material, alheia, pertencente a outra pessoa, móvel é aquele bem que pode ser transportado, levado de um lugar para outro, sem que perca a sua integralidade, e essa subtração se dá para si, quer dizer, para o próprio autor da subtração, para o próprio agente que pratica o roubo, ou para outrem, quer dizer, para ter uma terceira pessoa favorecida. Só que esta subtração, para caracterizar o roubo, ela deve se dar mediante violência, grave ameaça ou qualquer outro meio que reduza a impossibilidade de resistência da vítima. Tá? Então, se eu der uma injeção de sonífero para a vítima, que ela, com essa injeção de sonífero, ela não tem mais capacidade de resistir, embora a rigor não se tenha aí propriamente uma violência ou uma grave ameaça, se terá um meio que reduziu a impossibilidade dela de resistência. Então, recapitulando, artigo 157, caput, roubo simples, também conhecido como roubo próprio. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante violência, grave ameaça ou mediante qualquer meio que reduza a impossibilidade de resistência da vítima. A pena cominada ao crime de roubo é de 4 a 10 anos de reclusão, melhor dizendo, as penas, né, porque nós temos duas penas cominadas. Então, reclusão de 10 a 4 anos e também multa cumulativa. No parágrafo, no roubo impróprio, nós vamos ter a violência ou a grave ameaça exercida depois de
o bem, a coisa alheia móvel, já ter sido subtraída. Aliás, essa é a diferença que nós teremos entre o roubo próprio e o roubo impróprio. O próprio previsto no caput do artigo 157 e o impróprio tratado no parágrafo 1º. No roubo próprio, como eu disse, a violência ou grave ameaça é exercida antes da subtração. Então, primeiro o agente age com violência ou impõe uma grave ameaça à vítima ou reduz a sua capacidade de resistência por qualquer meio, para depois efetuar a subtração. No chamado roubo impróprio, primeiro o agente subtrai e depois, como forma de garantir o êxito da subtração ou mesmo a sua impunidade, o agente então pratica violência ou grave ameaça contra a vítima. Certo? Então, grave ameaça, violência ou qualquer meio que reduza a impossibilidade de resistência da vítima antes da subtração, roubo próprio. Qualquer meio utilizado depois da subtração, meio violento ou grave ameaça, mas depois da subtração, como forma de garantir o êxito da subtração à vida ou a impunidade do agente em face do crime, roubo impróprio. Roubo próprio no caput, roubo próprio no caput, roubo impróprio no parágrafo 1º. A pena do roubo impróprio é igual à do roubo próprio, ou seja, 4 a 10 anos de reclusão, as penas, 4 a 10 anos de reclusão, mais multa. A tipicidade subjetiva do crime de roubo envolve dolo específico, ou seja, subtrair para especificamente incorporar de forma ilícita aquele bem subtraído ao seu patrimônio ou ao patrimônio de outrem. Isso está subsumido na expressão para si ou para outrem, idêntico ao que ocorria no crime de furto. Tá? Então, a tipicidade subjetiva do crime de roubo, o roubo sempre exige dolo específico. Não basta a vontade apenas de subtrair. É subtrair para que incorpore o bem subtraído ao seu patrimônio ou ao patrimônio de outrem. Se for uma subtração com outro propósito que não esse, nós não podemos falar em crime de roubo, porque daí não falaríamos naquilo que está contido na expressão para si ou para outrem, lá no tipo do artigo 157. Os sujeitos do crime de roubo. O sujeito ativo é qualquer pessoa, exceto o proprietário da coisa, já que o tipo penal fala em subtrair coisa alheia, o proprietário do bem não pode praticar um roubo de um bem que pertença a ele mesmo. E o sujeito passivo é sempre o proprietário do bem, sujeito passivo, sujeito ativo, quando a gente fala, é o autor do crime. E sujeito passivo é a vítima, Então, quem pode ser vítima do roubo? Sujeito passivo. O proprietário, o possuidor ou o detentor do bem, ou, eventualmente, uma terceira pessoa alvo da violência ou grave ameaça, ainda que não tenha prejuízo patrimonial. Tá? Então, por exemplo, eu pratico uma violência contra alguém e mediante essa violência, eu consigo subtrair o bem pertencente a essa pessoa. O sujeito passivo, ele é sujeito passivo tanto do crime no aspecto patrimonial, quanto no aspecto da integridade física. Mas, às vezes, pode que eu subtraia, dê um tiro nessa pessoa para conseguir uma subtração, mas acabe praticando o tiro pegando numa outra pessoa, uma terceira pessoa. Essa violência é válida também para configurar o tipo de roubo
e aí essa terceira pessoa também será a vítima do roubo, mesmo que ela não seja a proprietária, o possuidor ou o detentor do bem. Então, recapitulando essa parte, para ficar bem claro, sujeito ativo, qualquer pessoa, menos o proprietário do bem. Sujeito passivo, o proprietário, o possuidor ou o detentor do bem, ou alguma terceira pessoa que possa ser atingida como alvo da violência praticada. O momento consumativo, quando é que nós vamos, qual é o instante em que nós vamos considerar o roubo consumado? Quando o bem subtraído passa para o poder do agente, ainda que tenha a posse, ainda que ele não tenha tido a posse tranquila do bem. Eu já falei isso lá no furto, repito aqui, essa corrente ela leva em conta aquilo que nós chamamos de amócio, que é apenas o apossamento do bem. E é a corrente hoje prevalente no STF e no STJ. Inclusive, ela é objeto da súmula 582 do STJ, cujo teor é o seguinte: consuma-se o roubo, o crime de roubo, com a inversão da posse do bem mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Ou seja, mesmo que o agente, tão logo se a posse do bem seja perseguido, que ele não consiga ter a posse mansa e pacífica, desvigiada daquele bem, ainda assim, pela teoria da amócio, esta que é sumulada na súmula 582 do STJ, este roubo será considerado consumado. Há também outras correntes, eu sempre gosto de enfatizar, né? Que há outras correntes que levam em consideração aquilo que nós chamamos de ablácio ou ilácio, né? A ablácio envolve a necessidade, para ser consumado, de o agente tirar o bem da esfera patrimonial do proprietário ou legítimo possuidor, tendo a sua posse tranquila, sua posse mansa, pacífica. E a ilácio, que é uma terceira corrente, fala que, para a consumação, o agente precisa levar o bem até o local que deseja e lá conseguir mantê-lo à sua disposição. Só que tanto a corrente da ablácio quanto a corrente da ilácio, aquela que fala na posse mansa e tranquila como necessária para a consumação, ou aquela que fala em levar o bem a um local seguro para se considerar a consumação, estas duas hoje elas são menos aceitas, especialmente porque a jurisprudência tanto do Supremo quanto do STJ se consolidaram em favor da teoria da ablácio, ou seja, a consumação se dá com o simples apossamento do bem, ainda que o autor não tenha a posse mansa e tranquila desse mesmo bem. Com relação à tentativa, quando é que nós podemos então considerar o roubo tentado? Falo primeiro do chamado roubo próprio, aquele, repito, em que a violência ou grave ameaça acontece antes da subtração. Então, no roubo próprio, a consumação se dá desde o momento em que o agente... a tentativa se dá desde o momento em que o agente emprega a violência ou a grave ameaça ou o meio que reduz a capacidade de resistência da vítima. Então, com o emprego da violência, grave ameaça, ou o meio redutor da capacidade é o início da execução, até o momento em que consegue ter o bem consigo, ainda que por breves instantes, como eu disse, a teoria da amócio. Essa é a posição do STF. Então, iniciou a violência, até o momento que tenha o bem consigo, estamos em tentativa. Passando a ter o bem consigo, já temos o crime consumado. Certo? Na teoria da amócio, então, a consumação inicia com a posse do bem. Então, entre o início da violência e a posse do bem, é exatamente nesse instante que nós teríamos a tentativa.
Se nós falarmos na teoria da Ablácio, que é aquela que o sujeito tem que ter a posse tranquila do bem, então a tentativa se estenderia do momento em que emprega a violência ou a grave ameaça até o momento em que tenha, de fato, a posse tranquila do bem, e não a simples posse do bem, mas a posse tranquila do bem, Ablácio. E para a teoria da Ilácio, a tentativa ainda ocorreria antes de ele ter esse bem em algum lugar seguro, no lugar que deseja. Então, até ele ter o bem no lugar que deseja, ele ainda estaria na tentativa para a teoria da Ilácio. Mas, como eu disse, já repito várias vezes, né, a teoria mais aceita, a teoria hoje sedimentada no Supremo e no STJ, é a da Amócio. Então, nós vamos considerar roubo tentado do início do emprego da violência ou grave ameaça, ou do meio redutor da resistência da vítima, até o apossamento do bem. Apossou-se do bem, o crime estará consumado. Roubo majorado, agora falo, e primeiramente falo da majorante em primeiro grau, que aparece, das majorantes, né, porque são várias ali elencadas, que aparecem no parágrafo 2º do artigo 157. Por que é em primeiro grau? Porque é a menor majoração que nós temos. A majoração neste parágrafo 2º está na ordem de 1/3 até metade da pena, ou seja, havendo qualquer daquelas circunstâncias elencadas no parágrafo 2º, a pena terá que sofrer um acréscimo na terceira fase da dosimetria entre 1/3 e metade. Quais são as hipóteses, então, de roubo majorado em primeiro grau? Primeiro, se há concurso de 2 ou mais pessoas, né, 2 ou mais agentes praticando o roubo, e, em princípio, o entendimento é que esses agentes atuem materialmente na execução do delito, tá? Para que possamos ter ali o concurso de pessoas, 2 ou mais pessoas reconhecido a ponto de majorar, porque é exatamente a execução do delito do ponto de vista material que vai, por mais de uma pessoa, que vai criar o facilitador que justifica esta majorante. Então, se há concurso de 2 ou mais pessoas, em princípio, na execução material do delito, inciso 2 do parágrafo 2º. A outra majorante de primeiro grau, no inciso 3, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Então, se a vítima está transportando valores e esse fato de ela estar transportando valores, exercendo o seu serviço, a sua atividade, é de prévio conhecimento do agente que pratica o roubo. É outra hipótese. A terceira, se o roubo for de veículo automotor, aqui muita atenção, meus amigos. Se o roubo for de veículo automotor, um carro, um caminhão, um barco, enfim, um veículo automotor, que venha a ser levado para outro estado ou para o exterior. Isso é o inciso 4 do parágrafo 2º do 157. Não vai incidir a majorante do inciso 4 se o veículo automotor for levado para o Distrito Federal, de um estado para o Distrito Federal ou do Distrito Federal para um estado. Porque, embora o Distrito Federal seja uma unidade da federação, ele não é Estado-membro. E aqui fala-se em outro Estado. Então, tem que ser de Estado para Estado. E não de Estado para o Distrito Federal ou do Distrito Federal para Estado. Então, muito cuidado com esse detalhe tipológico. Tá? Então, se o roubo for de veículo automotor, que venha a ser levado para outro Estado ou para o exterior. Para o exterior é para outro país, né? Como nós sabemos. O inciso 5 fala: se o agente mantém a vítima em seu poder
restringindo sua liberdade. Então, se em meio à prática da violência ou grave ameaça o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo o direito de ir e vir da vítima, além daquele instante necessário à prática ali do delito, né, ao momento em que ele emprega a violência ou a grave ameaça, mas se ele restringe por mais tempo a liberdade da vítima, mantendo ela em seu poder, e se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou separadamente, né, permitam sua fabricação, montagem ou emprego. Então, se forem substâncias explosivas ou acessórios que, quando juntados, ou de forma separada, mas que permitam fabricação, montagem ou emprego de substâncias explosivas. Também teremos aí majorante de primeiro grau, inciso 6 nesse caso. E ainda, se a violência, que também tem um outro detalhezinho tipológico danado, se a violência ou a grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. Isso está previsto lá no inciso 7 do parágrafo 2º. E aí nós temos um problema, porque se for arma branca, enquadra-se no inciso 7. Se for arma de fogo, vai se enquadrar no inciso 1 do parágrafo 2º-A ou no parágrafo 2º-B. Se for arma de fogo que não seja de uso restrito, né? Arma de fogo de uso permitido, se enquadra no inciso 1 do parágrafo 2º-A. Mas se for arma de fogo de uso restrito das Forças Armadas ou das Forças Policiais ou de uso proibido, nós teremos o enquadramento no parágrafo 2º-B. Só que nós temos um problema. Se for arma que não seja arma branca, mas que também não seja arma de fogo, nós não temos enquadramento típico como majorante. Então, se, por exemplo, se o sujeito usar como arma para a prática do crime de roubo um spray de pimenta ou uma arma de choque, nós não teremos enquadramento como majorante, porque não é arma branca, é arma real. Arma branca, como nós sabemos, é aquele instrumento que é utilizado como arma, mas que não foi concebido originalmente para ser arma. É apenas usado naquele momento como arma, como é o caso, por exemplo, de um canivete, de uma faca. Ora, o spray de pimenta e a arma de choque foram desde o início concebidos para ser arma, então são armas, não são armas brancas. Então não vai se enquadrar no inciso 7 do parágrafo 2º por não ser arma branca. Mas também não é arma de fogo. Então também não se enquadra no inciso 1 do parágrafo 2º-A e também não se enquadra no parágrafo 2º-B. Então, se for uma arma que seja de fato arma, mas que não seja arma de fogo, ficou sem enquadramento tipológico nas majorantes, tá? Mas a arma branca se enquadra aqui no inciso 7 do parágrafo 2º. Majorante de segundo grau. Vejam que a de primeiro grau majorava em 1/3 até metade da pena na terceira fase. Majorante de segundo grau majora em 2/3. São as hipóteses do parágrafo 2º-A do artigo 157. Já falei de uma agora há pouco, né? Se é utilizada a arma de fogo para violência ou grave ameaça, né? Aqui nós falamos de arma de fogo de uso permitido, porque a arma de fogo de uso restrito ou proibido tem seu enquadramento no parágrafo 2º-B, que é uma majorante de terceiro grau. E ainda se há destruição ou rompimento de obstáculo com uso de explosivo ou artefato semelhante que cause
que cause perigo comum. Se a subtração for de circunstâncias explosivas ou de acessório, vai ser majorante de primeiro grau. Agora, se utiliza a substância explosiva ou um artefato semelhante na prática do roubo de um outro objeto, aí nós temos o inciso 2 do parágrafo 2º-A. Neste caso, então, incisos 1 e 2 do parágrafo 2º-A, majorantes de segundo grau, por conta de ser uma majoração de 2/3, um pouco maior do que no caso do parágrafo 2º. E ainda nós temos a majorante de terceiro grau, que envolve uma majoração em dobro, lá no parágrafo 2º-B, se a violência ou grave ameaça é exercida com utilização de arma de fogo, de uso restrito ou proibido. Então, uso de arma que só possa ser utilizada pelas Forças Armadas ou pelas forças policiais, ou que seja proibida para todo mundo. Então, se o agente utiliza uma arma de uso restrito ou proibido, na terceira fase da dosimetria teremos a majoração da pena em dobro. Depois nós temos as qualificadoras do roubo, que levam em conta o resultado lesivo, eventualmente contra a vítima ou contra uma terceira pessoa. Então, se da violência resulta lesão corporal grave na vítima ou em terceira pessoa, a pena deixa de ser de 4 a 10 anos de reclusão mais multa e passa a ser de 7 a 18 anos de reclusão mais multa. Isso está previsto no parágrafo 3º, inciso 1. E no parágrafo 3º, inciso 2, nós temos o crime conhecido como crime de latrocínio. Se da violência resulta a morte na vítima ou em terceira pessoa, nós temos ali pena de 20 anos a 30 anos de reclusão mais multa. Eu só quero voltar uma coisinha aqui, pessoal, que eu acabei esquecendo. Eu falei sobre a tentativa lá em cima, no roubo próprio. No roubo impróprio, o entendimento tem sido de que não cabe tentativa, tá? Pois se o sujeito empregou a violência ou a grave ameaça após subtrair, o roubo impróprio é consumado. Afinal, ele empregou a violência ou grave ameaça depois da subtração, o roubo impróprio é consumado. E se ele não empregou violência ou grave ameaça mesmo depois de subtrair, aí nós teríamos furto, porque daí não houve violência ou grave ameaça. Tá? Só porque eu havia esquecido pulei essa partezinha aqui da nossa sinopse. As escusas absolutórias do artigo 181, elas não se aplicam ao crime de roubo, por comando expresso no artigo 183, inciso 1. E, por fim, a ação penal no crime de roubo, ela é sempre pública incondicionada. Tá? Não vai se aplicar aquela modificação de ação penal para pública condicionada prevista no artigo 182, também por expressa disposição contida no 183, inciso 1, que manda não aplicar para roubo e crimes violentos em geral, tanto as escusas absolutórias do 181, quanto a alteração da ação penal do 182. Então, a ação penal no roubo sempre será pública incondicionada. Sempre lembrando, né, meus amigos, que junto com o material aqui no YouTube, eu também posto um link de acesso para a sinopse relativa ao vídeo, que fica disponibilizada para todos no Google Drive. Então, se você clicar logo abaixo na descrição no vídeo, no link que aparece ali, você é remetido diretamente para a sinopse postada no Google Drive, e aí você consegue acompanhar aqui, né, o que eu falo no vídeo através de uma sinopse, que é o roteiro daquilo que é dito aqui. Tá bom, meus amigos? Então, muito obrigado aí pelo prestígio ao canal e até o nosso próximo vídeo.